Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou Jonathan Calazan, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai aprender o quê? A gente vai aprender a higienizar os nossos amigos pincéis que a gente usa na semana para fazer a maquiagem, porém esses pincéis precisam ser higienizados pelo menos de 15 em 15 dias para a saúde da nossa pele. Então hoje eu vou levar vocês para lavar os pincéis. Então, bora lá! Bom, vamos lá. Primeiramente a gente vai procurar um lugar, óbvio, pra gente fazer a lavagem dos pincéis. Aí vai depender do que você tem em casa. Eu vou lavar aqui no lavatório, como eu tenho um salão, pra mim é mais cômodo do que pra mim ir pra uma pia, que tem mais espaço, dá pra mim executar o trabalho da melhor forma. Bom, primeiro a gente vai ter que entender os pincéis, né? Bom, aqui no canal já tem um vídeo de pincéis e se você quiser acompanhar tudo sobre pincéis eu vou deixar no card desse vídeo para você acompanhar. Mas o que a gente tem que observar? A estrutura do pincel e a diferença de pincel. Nos pincéis vai existir o pincel de fibra sintética e o pincel de fibra natural. A diferença é a seguinte, que quando você for lavar esse pincel de fibra natural, que é esse aqui, você vai ter que dar preferência a produtos que sejam menos abrasivos, porque vai acabar danificando a estrutura do pincel. Outra dica, os pincéis, a anatomia deles é basicamente uma estrutura de cabo, essa estrutura metálica que vai prender a cerda e a cerda. Nunca lavar o pincel de cabeça para baixo, porque vai entrar água aqui dentro do pincel, vai apodrecer essa parte junto com a madeira e vai acabar com o pincel. Então, se você quer manter a estrutura do pincel intacta, lave sempre os pincéis de ponta cabeça, jamais levante o pincel para poder não entrar água aqui dentro. Os pincéis sempre para escorrer a água nesse sentido e a água não entrar dentro do pincel, porque vai danificar a estrutura do pincel. Bom, segundo passo, com o que a gente vai lavar o pincel? Dica importante, você pode lavar com um shampoo. Como eu falei da fragilidade do pincel, escolha shampoos que sejam mais leitosos, porque eles vão ser mais hidratantes, não vai desgastar a fibra do pincel. Se for um pincel de fibra sintética, tudo bem, você pode lavar até com detergente. Sendo neutro, ele não vai agredir tanto o pincel, porque ele é sintético. Mas o de fibra natural, de preferência, se você tiver em casa só o shampoo, lava o pincel com o shampoo. Eu prefiro lavar com sabonete antibacteriano. Por quê? Porque o sabonete bacteriano, além de fazer a limpeza do pincel, ele vai degermar o pincel. Ele vai tirar bactérias, né, do pincel, então ele vai deixar o pincel muito mais limpo, mais saudável para o seu rosto. Outra dica, é simplesmente pegar o pincel e lavar na água ou na mão. Na mão até dá, sabe? Mas ele vai acabar esfolando o pincel inteiro. Então o que você faz? Você vai na loja de cosmético, compra uma esponjinha, tá? Que nem essa aqui, que ela parece como se fosse um tanque de uma pia, sabe? Que ele tem essas ranhuras. E essas aqui, que ele vai fazer a limpeza melhor. O nome dessa esponja aqui é Brusheg, acho que é assim que se fala. Eu comprei ela numa lojinha bem baratinha, acho que ela é 15 reais por aí, 20 reais no máximo. Uma esponjinha para você lavar. Você vai colocar seus 2 dedinhos aqui, ó. E ela vai funcionar como uma espécie de pia, tá? Para você poder friccionar teu pincel e ele ficar limpinho. Então, a gente vai molhar o pincel, como eu falei, nesse sentido, para a água não penetrar dentro da fibra do pincel e não danificar o pincel, porque se você molhar dentro vai apodrecer o pincel. Então você lava todos os pincéis nesse sentido. Molha a tua esponjinha, que é como eu faço. Aí como que eu faço? Pincel molhado? Ok. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o sabonete bacteriano da sua preferência. Você vai colocar um pouquinho de sabonete. E você vai lavar o pincel. Como aqui o lavatório é preto, não vai dar pra ver a sujeira toda que tá saindo do pincel. Mas tá saindo, ó. Tá saindo bastante espuma suja. Você vê que a esponja tá marrom. Tá saindo uma esponja suja. Deixa eu mudar a câmera aqui para ver se melhora para vocês. Assim com um zoom vai dar para ver melhor. Então, a gente vai fazendo os movimentos leves e circulares para fazer a limpeza do pincel. Esse pincel, como era um pincel, e aqui ó, você tira o excesso de água que você tá pegando com a mão molhada, então você vai molhar. Então segura a pontinha para não entrar água lá dentro do pincel.
da parte onde o pincel é colado. Você vai esfregando o pincel, esfrega ele na esponjinha, como se fosse uma piazinha, sem precisar esfolar o pincel todinho. Não tem necessidade de você fazer isso, porque ele vai ficar todo esfolado. Não tem necessidade. Se for lavar a lateral, lava assim, ó. Você esfrega só a lateral, sem precisar esfolar o pincel todo. Porque senão o pincel não vai durar nada. Esse aqui já tem uns 3 anos comigo, ele parece estar novo, ó. Aí você vem com a sua água e você enxagoa o pincel com a cerda sempre para baixo, para não escorrer água dentro do pincel e apodrecer o cabo do pincel. Principalmente porque também tem cola, e se tem cola tu vai danificar o pincel. Eu pego aqui, ó, e dou umas pressionadas para sair o excesso de espuma. Ok? Então a gente vai fazer isso com todos os pincéis. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Ain't got no place to call my own. Feels like I'm better off alone. So sad inside and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Can't get back on. Girl, I miss you. Can't get back on. Girl, I miss you. Bom, outra dica importante, pincel de base é um pincel que vai ficar bem sujo. Na maioria das vezes, você vai precisar lavar teu pincel de base 2 ou mais vezes. Por quê? Porque ele é um pincel que ele suja muito. Então a gente está usando frequente e também a gente está utilizando produto líquido. E o produto líquido ele impregna no pincel. Outra coisa, pincel de cerda natural, se você não lavar ele vai ficar encardido e fica feio. Principalmente se você utilizar para trabalho. Fica ridículo, fica um pincel todo sujo. E ele fica encardido se você não lavar ele. Porque como ele é cerda natural, ele vai manchar. Então é interessante você lavar um pincel de fibra natural frequentemente. Não esperar, às vezes, 15 dias. Às vezes, se você puder lavar de 7 em 7 o de natural, melhor ainda. Mas o seu pincel vai durar e ele não vai ficar completamente encardido. Smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Bom, agora chegou os pincéis menores. Os pincéis menores não tem necessidade de tu lavar um por um, né? Porque, tipo, o espaço que vai dar aqui na esponjinha pra você fazer a limpeza dele, se você pegando de 4 em 4, 5 em 5, vai depender da sua habilidade, dá pra você lavar vários ao mesmo tempo. Pra você também não ficar fazendo estrago de água, né? Porque não é legal, não é consciente o consumo, então é melhor você utilizar vários pra poder lavar. O pincel maior é porque não tem como, então tem que ser lavado assim. Mas o pincel pequeno dá pra lavar. Só encostar aqui o sujeira. A gente lava da mesma forma e vida que segue nos demais pincéis. Lavagem do mesmo jeito, como são pincéis, esses aqui são de sombra, eles vão sair pigmento. No final, quando tudo se misturar, vai ficar marrom, mas sai pigmento. Se você lavar de um por um, lógico, vai sair a cor predominante que você usou na maquiagem anterior. Então você vai lavando os pincéis. Aí como você utilizou o sabão, se você quiser vir agora para ficar mais limpinho, você pode vir de um por um. Se tiver muito sujo, troca o sabão, porque não vai adiantar você ficar lavando com sabão sujo.
né? Mas aqui dá pra usar de boa. Até porque eu não sujei muito eles não, tá? O cabo, às vezes eu não lavo, não limpo aqui. Às vezes eu com um lenço umedecido de bebezinho, eu pego um pouquinho de álcool a 70, aplico e limpo o cabo. De uma forma que ele fique mais seca, porque não adianta encharcar o cabo e estragar o pincel, né? Porque como o cabo é de madeira, você vai danificar o pincel. E os pincéis de sombra, geralmente eles ficam manchados com o tempo. Não adianta, você pode morrer de lavar, que o pigmento da sombra, como é um pouco mais forte, tem cor, tem pigmento, ele vai ficar manchado. Às vezes você pode limpar muito, mas ele não sai. Alguns não. Outros saem com mais facilidade. Às vezes quando o pincel tem uma cerdinha que nem esse, que é pretinho, é mais tranquilo. Mas quando ele tem uma cerda aqui, ele era azul, olha a cor que ele já tá ficando preto, tá vendo? Porque ele encardiu com o tempo. Então é isso. Então, pra finalizar, agora a gente vai mostrar a nossa amiga esponjinha, né? A esponjinha, mano, você vai... Não tem segredo, a esponjinha é mais fácil. Não precisa da brusheg, não precisa dela. Você vai fazer o quê? Você vai umedecer a esponjinha e não tem segredo. Sabão bacteriano. E você vai pressionando ela. Ela vai soltando. Olha lá a sujeira. A sujidade toda descendo pelo ralo, tá vendo? Ela começa a soltar a base inteira. Tá vendo? Ela vai soltando a sujeira. Não tem segredo. Você vai pressionando. Geralmente eu lavo. Quando você molha ela em aumento, tá vendo? Fica grandona. Quando eu aperto ela reduz, ó. Quando molha ela encharca de água, né? Ela é uma esponja. Então, uma esponjinha sem exagero, eu lavo 2 vezes, ela já fica limpinha. Não tem segredo não. E o sabonete bacteriano dá essa segurança para você usar o pincel e não pegar nenhuma bactéria no rosto. Porque não adianta também você estar utilizando a tua maquiagem, pegar uma bactéria no rosto e depois para tratar é bem mais caro, né, no dermatologista. Então, para evitar transtorno, lave seu material de maquiagem, porque a saúde da sua pele é muito importante. É isso. Então, pincéis lavados, como você vai secar? Você vai colocar uma toalhinha sobre uma superfície, uma mesinha, algo que você tenha. Você vai colocar os pincéis para descansar. Eles vão secar naturalmente. Aqui do jeito que você coloca, vão secar. Não vão ficar assim alvoroçados que nem tá esse aqui, ó. Os de pó geralmente ficam todo assanhadinho. Mas quando ele secar, ele volta ao normal. Mais uma dica importante que eu tenho para dar. Às vezes tem gente que gosta de compartilhar pincel com as pessoas. Não acho bacana. Não é higiênico. E compartilhar o pincel com outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa, você vai ficar fazendo o quê? Propagando bactéria de um rosto para o outro, de um rosto para o outro, e não é interessante. Vai utilizar um pincel numa pessoa, seja na pessoa, depois higieniza. Eu falei lavagem de 15 em 15 dias quando o pincel é teu. Agora, se o pincel é utilizado para uma forma profissional, para maquiar outras pessoas, então aquele pincel foi utilizado na pessoa, depois você higieniza para poder utilizar. Se você tiver só aquela quantidade, se você tiver mais, de boa. Mas mesmo assim, o que eu faço? Lavou os pincéis com sabonete antibacteriano, como eu mostrei. Eu gosto de utilizar álcool a 70. Então eu venho sem dó nem piedade e dou uma borrifada em cima dos pincéis. E aqui pode vir até no cabo de boa, ó. Por quê? Porque essa borrifada vai fazer com que até possíveis, né, compartilhamentos aí que você vai compartilhar teu pincel, venham até vírus no teu pincel. Então não é interessante. Aplica o álcool 70 sem problema e deixa ele secando. Tem gente que eu já vi que ensinou a colocar condicionador dentro do álcool 70 e fazer uma mistura meio estrambólica, que não é recomendável, porque como o álcool 70 ele é estéreo, o meu tá aqui nesse frasquinho porque eu compro de litro e coloco em pequenas porções no frasquinho para esses
esses fins, o que não é interessante? Tu colocar outro produto dentro, porque tu vai tirar a esterilidade do produto. Não adianta colocar creme aqui dentro, porque vai danificar o pincel. Não danifica, a gente já utiliza há bastante tempo dessa forma e o pincel fica aqui, higiênico, limpo, posso usar. Nunca peguei uma bactéria no meu rosto tá intacto. Então assim, utiliza o álcool 70 no final, que vai dar super bem. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram das dicas? Se você gostou da dica, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto. Aproveita e deixa aquele likezão, compartilha aqui a sua experiência com limpeza de pincéis. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa dica maravilhosa de limpeza de pincéis. Então, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.